Salve, salve! Então venho aqui conversar com vocês um pouco sobre esse tema, que é muito delicado e infelizmente muito necessário, né, da gente conversar hoje, especialmente na época em que nós vivemos, né? Porque a gente pode perceber nas diferentes tradições espirituais, não só agora, mas já há muitos séculos, né? Mas isso tem um peso ainda maior na nossa época, né? Em que as diferentes tradições espirituais vêm declinando vertiginosamente na direção de uma espiritualidade materialista, né? E na verdade, a espiritualidade materialista é a forma, entre aspas, de espiritualidade que é mais popularizada, né? Especialmente na nossa época, onde o discurso do bem-estar pessoal se transformou assim no argumento de marketing, né? Extremamente poderoso, né? E se infiltrou no discurso espiritualista nas diferentes tradições, né? Então há essa... Bom, a gente, como civilização, né, vive um momento de extremo autocentramento, né? Além da questão da materialização, né? Não só da nossa forma, mas da nossa visão de mundo. E essas duas coisas juntas produzem efeitos desastrosos. Do ponto de vista teosófico, se a gente olha aí para os ciclos anteriores da humanidade, os mestres dizem que nós estamos, né, nesse período de Kali Yuga da nossa civilização, e que esse período corresponde já ao período de declínio do ciclo anterior, que às vezes é chamado de ciclo Atlante, né? Mas a quarta era. E a gente pode fazer paralelos muito interessantes, muito tristes, mas muito interessantes entre esses dois pontos, né? O ponto em que nós estamos na nossa era e o ponto de declínio da quarta era, né? E o ponto de declínio da quarta era ele é marcado exatamente pelo mau uso das forças ocultas. Obviamente que algumas dessas forças, para nós, já não são ocultas, né? E nem eram na quarta era, obviamente, né? Mas isso que nós hoje chamamos de forças ocultas, né? As que não são ocultas a gente já usa de maneira muito desastrosa, vide aí energia nuclear, vide eletricidade, enfim. Mas nós estamos a cada dia mais nos apropriando, né, das forças menos visíveis da natureza, e isso está sendo vendido com o discurso do bem-estar pessoal. Sabe essa ideia de que tudo é válido se for para o meu bem-estar? Tudo é válido se for para o bem-estar da pessoa. E como eu sempre falo, aquilo que é bom para a pessoa não necessariamente é bom para o percebedor, ou se você quiser colocar, né, para a alma, para a consciência. Então eu já quero falar sobre esses dois pontos, né? O risco do mau uso das forças ocultas e a razão, né, ou as razões para o silêncio, para o segredo, no cultivo genuíno. Para isso, eu vou usar alguns textos aqui dos Mahatmas e da HPB, e eu quero começar com um textinho, né, do Mahatma Kutumi, e isso está presente nas cartas, né, dos Mahatmas para Pessinet, tá? Em que ele diz o seguinte, ó: a Terra é o campo de batalha de forças morais não menos do que físicas. E a exuberância das paixões animais sob o estímulo das energias rudes do grupo inferior de agentes etéricos sempre tende a abafar a espiritualidade. Se você está acompanhando aí a nossa série de estudos sobre deuses, daimons, elementais e elementares, você talvez já tenha percebido que aqui, quando o mestre fala desse grupo inferior de agentes etéricos, ele está falando dos elementais, né, dos planos inferiores da natureza, né? Então, olha que interessante, a Terra é o campo de batalha de forças morais não menos do que físicas. E o ser humano, como um espelho da Terra, é esse mesmo campo de batalha. Não só são forças físicas que se opõem na sua constituição, né, ou que se polarizam na sua constituição, mas forças morais também. E esse é o grande campo de batalha. E olha esse alerta, a exuberância, né, o excesso, né, toda essa
efervescência das paixões animais sob o estímulo de energias rudes dos grupos inferiores de agentes etéricos sempre tende a abafar a espiritualidade. E aqui a gente tem duplamente um alerta e uma explicação para esse alerta, né? As forças, porque essas forças para nós são ocultas, né? Os subplanos mais sutis desse plano físico, para nós são considerados invisíveis. E pro incauto, pro ingênuo, é considerado espiritual, porque se é invisível é espiritual. Daí com a facilidade com que nós confundimos cascões astrais com seres elevados e deuses e mestres, né? Porque pra gente aquilo que é invisível é espiritual, e aquilo que tem algum brilho, portanto, é bom, é elevado, é sagrado. Percebe? Mas o que a gente precisa, por isso que é tão importante a gente estudar a constituição interna, né, da nossa experiência, a nossa própria constituição interna, como isso se relaciona com a do planeta, porque essas classes, né, infra-humanas, elas estão numa outra direção. Elas estão na direção de materialização. Elas estão fazendo ciclos de aprendizado de materialização, especialmente as classes elementais, que estão no arco descensional, porque estão indo na direção do reino mineral, que é o ponto de maior materialização. Os reinos vegetal e animal também estão fazendo ciclos que, do nosso ponto de vista, enquanto seres humanos, né, também são ciclos de intensa materialidade, porque estão desenvolvendo princípios muito ligados com a organização material, com esse lado material objetivo da natureza. É na consciência humana, que, assim como no reino mineral existe ali um ponto de girada, né, que é a girada da materialização para uma desmaterialização, entre aspas, né, uma progressiva sutilização, é na consciência humana que há uma outra girada, que é a do autocentramento para a universalização, da particularização da consciência para a universalização da consciência. E o reino humano representa o primeiro degrau desse processo, né? Enfim, não vou entrar tanto nisso, mas aqui nós temos um alerta. E, gente, a grande questão aqui é que, ok, mesmo que você não seja uma pessoa muito religiosa, no sentido de que você não cultue necessariamente deuses ou entidades, você simplesmente está usando o poder da sua mente, ou fazendo afirmações, ou fazendo rituais, aparentemente... Porque, de novo, né, palavra é rótulo, palavra não descreve a coisa, né? Eu posso colocar a palavra pedra, ouro, gravado nessa garrafa, e isso não vai mudar o que essa garrafa é. Isso não vai mudar a substância dessa garrafa. Então eu posso colocar as preces mais lindas, os textos mais lindos, a filosofia mais profunda. Eu posso colocar tudo isso em cima de uma motivação egoísta. Isso não vai mudar a motivação egoísta. E a natureza nunca é enganada. A lei de causa e efeito nunca é enganada, nunca é confundida. A sua intenção é sempre muito clara para o processo de ordenação da vida, para o karma, que é essa lei de harmonia universal. Percebe? Então, esse é um alerta que eu faço aos cultivadores. Cuidado. Cuidado. Não é assim, tenha medo das coisas. Não, é cuidado com a sua motivação. Cuidado com a sua intenção. E esse é um chamado também à coragem, à ousadia, porque não é porque a coletividade está indo numa direção, não é porque as coisas nesse mundo são feitas de uma determinada maneira, não é porque certas coisas ficaram tão normais que elas passaram a ser, né, aceitas como, sabe, o padrão de moralidade. E eu estou falando de coisas como egoísmo, a satisfação dos desejos pessoais, o interesse próprio em cima, né, do interesse do outro, o bem-estar pessoal acima do bem-estar da coletividade. Eu estou falando dessas coisas. Eu não estou falando da falsa moralidade cristã. Eu estou falando de verdadeira ética. Estou falando de verdadeira ética. E essa verdadeira ética é que ficou esquecida. Enquanto o debate das falsas moralidades tomam conta da mente de todas as pessoas, umas pró, outras contra, os verdadeiros pontos de ética, que é altruísmo, compaixão, paciência, generosidade, perseverança, sabe? Concentração, né? Serenidade mental, discernimento. Esses verdadeiros tópicos de ética foram relegados ao esquecimento. E é exatamente porque a gente precisa usar essas palavras, ética, moral, é que o discurso de falsa moralidade gera um grande desserviço, porque as pessoas que
Ouvem isso, já se afastam disso. Isso também é falsa moralidade. Mas, de novo, os rótulos, eles não mudam as coisas, né? Então isso é um chamado também aos cultivadores. Se vocês têm compromisso genuíno com o desenvolvimento espiritual verdadeiro de suas almas, não caiam presas do fluxo coletivo. Porque hoje no fluxo coletivo é perfeitamente aceitável você mercantilizar o ensinamento. Você dissecar o Dharma, ou o ensinamento de qualquer tradição, né? O ensinamento espiritual, vendê-lo, distorcê-lo para se adaptar às suas próprias idiosincrasias, ou aquilo que você acha que vai vender melhor, que vai atrair mais pessoas, né? E a mesma coisa com o uso das forças ocultas. Às vezes a gente descobre certas facilidades em nós, porque a gente vai cultivando, descobre um seed aqui, um seed ali, uma facilidade ou uma maior conexão com um tipo de energia ou outra que nós não conhecemos bem, e de novo, não adianta você acreditar que aquilo é a deidade tal, o Deus tal, a força superior tal, porque se você não tem a experiência direta daquilo, você não sabe. Isso é só uma crença, então você pode estar confundido. Que isso é um aval para você usar de maneira irresponsável, porque se você não tem conhecimento é irresponsável. Ou, é claro, você pode usar intencionalmente, né? Você pode simplesmente ser a pessoa, e como tem muitos por aí. A gente tem cursos de magia demoníaca sendo vendidas na internet. A gente chegou nesse ponto. Por isso que, realmente, os mestres estão certos. Nós estamos no ponto equivalente da derrocada da Quarta Era. Porque entre no Instagram, você vai encontrar cursos de como invocar entidades demoníacas, sabe? E não é nem mais tão escondidinho como cultivo espiritual, não. A galera tá aí falando abertamente, né? Vendendo o caminho da falsa imortalidade realmente de maneira declarada, né? Usando os textos antigos, grimórios antigos, são perigosíssimos porque tem selos que não precisam nem ser desenhados para serem ativados, né? Às vezes o olhar de uma pessoa pode ativar aquele selo. Enfim. E claro, desde dessa face mais grosseira, mas a face muito mais sutil, que é o discurso do bem-estar, do autocuidado, né? Ativação disso, ativação daquilo, vamos ativar isso para o seu bem-estar, para destravar sua energia sensual, para destravar seu magnetismo, para destravar sua alegria, seu auto-amor. Muito cuidado, gente, com isso, muito cuidado, muito cuidado. Tem um artigo da HPB que eu pretendo trabalhar ele inteiro em algum outro momento nas nossas partilhas, que se chama O Segredo dos Iniciados, né? Ou a Secretude, né, dos Iniciados. E no início ela fala assim, eu vou comentar um pouco, só os primeiros parágrafos aqui, que vai tocar nos pontos que eu quero tratar aqui com vocês também. Ela diz assim, a falsa apresentação de um número de parábolas e ditados de Jesus não é de se espantar de modo algum. Desde Orfeu, o primeiro iniciado adepto de quem a história pega algum vislumbre nas névoas da era pré-cristã, através de Pitágoras, Confúcio, Buda, Jesus, Apolônio de Tiana, até Amônio Saca, nenhum professor iniciado jamais deixou nada escrito para o uso público. Cada um deles invariavelmente recomendou silêncio e segredo sobre certos fatos e feitos. Desde Confúcio, que se recusou a explicar publicamente e satisfatoriamente o que ele queria dizer com o seu grande extremo, ou dar chave para a divinação pelos palitos, né, que é o Ixim. Até Jesus, que ordenou seus discípulos a não dizer a ninguém que ele era o Cristo, né, ou Crestos, o homem das dores e das provações, antes da sua suprema e última iniciação, ou de que ele tinha produzido um milagre da ressurreição, os apóstolos tiveram que preservar silêncio para que a mão esquerda não soubesse o que a mão direita fazia. Ou, em palavras mais claras, para que os perigosos proficientes da ciência da mão esquerda, os terríveis inimigos dos adeptos da mão direita, especialmente antes de sua suprema iniciação, não se aproveitassem da publicidade para ferir tanto o curador quanto o paciente. Olha aqui um sentido oculto da parábola da mão esquerda e da mão direita lá, né? Quando Jesus dizia que a tua mão esquerda não sabe o que a tua mão direita faz. Olha o significado oculto dessa parábola, né? Aqui nós temos uma primeira razão muito importante para o silêncio, né?
O silêncio sobre o nosso cultivo, o silêncio especialmente sobre o uso do poder. O silêncio sobre as chaves secretas. Porque nós estamos continuamente ativando linhas de conexão. Nós não temos só karma positivo. E você conhece a extensão da sua teia positiva e negativa do seu karma, da sua conexão de interdependência, da sua mandala, da sua teia de interdependência? Você conhece? Não. Então é por isso que os mestres recomendam silêncio. É por isso que os mestres recomendam reticência. É por isso que os mestres recomendam uma atitude reverente e sagrada com relação aos tópicos do cultivo espiritual. E não que ele seja publicizado e usado como forma de alavancamento social, econômico, ou fama e reputação e essas coisas. Porque nós estamos sendo observados, nós estamos continuamente ativando linhas de conexão positivas e negativas. E essas forças da natureza que tendem para a materialização vão responder naturalmente quando nós tentamos nos elevar. Porque nós estamos nadando contra a correnteza. E nesse momento estamos nadando contra a correnteza, inclusive da humanidade. Que infelizmente, grande parte da humanidade está polarizada numa direção de materialização ainda. Então tentar cultivar-se espiritualmente nesse momento é comprar uma batalha não só com as forças, materiais da natureza, tanto aquelas que são naturais quanto as, digamos assim, não naturais, embora tudo seja natural, mas eu me refiro aí, aos elementares, e aos irmãos das sombras, porque são frutos, da distorção, e a natureza tem um espaço para distorção, a gente vê isso, a natureza falha, ela está tentando aí e existem falhas, mas não só com relação a essas forças materializantes, também contra a própria humanidade, porque a correnteza coletiva vai na direção oposta ao do cultivo espiritual. Percebe? Então esse é um ponto. E olha esse alerta, para que os proficientes, os perigosos proficientes da ciência da mão esquerda, que são os terríveis inimigos dos adeptos da mão direita, essa nomenclatura aqui era muito comum lá no século XIX, até no século XX também, mas a gente precisa entender que a ciência da mão esquerda e a ciência da mão direita, na verdade, são uma ciência só. O que a difere é uma questão de motivação, Os métodos de cultivo na fraternidade das sombras e na fraternidade da luz, para usar aí essas metáforas, elas diferem muito pouco em termos práticos. A grande diferença é uma questão de motivação. E a motivação é uma coisa muito interna, e nós somos muito facilmente auto-enganados. Então a gente precisa, e é por isso que no budismo, por exemplo, você tem essa ênfase tão grande no cultivo de virtude, que envolve, na escola Mahayana, o desenvolvimento do Bodhicitta, porque verdadeiro ocultismo é altruísmo. Verdadeira sabedoria espiritual é altruísmo. Por quê? Se a base do nosso problema está numa identificação com uma porção separada, com o que a gente chama de personalidade, o eu pessoal, a solução desse problema está exatamente em reverter essa situação, ou no despertar, no despertar para a universalidade da consciência. A gente pode traduzir isso de muitas maneiras: realização da natureza búdica, a união de Jiva com a Atma, enfim. A gente pode colocar isso daí, cada tradição chama isso de um jeito, mas sempre é a desidentificação do percebedor com a identidade fragmentada, localizada no tempo e no espaço, limitada, porque quando o percebedor se identifica com o eu pessoal, imediatamente ele não é todo o resto. Então há essa dicotomia de eu e outro, e o outro está sempre sujeito ao seu apego à aversão. E aí daí vem todos os outros venenos e o karma negativo, bem como o karma positivo, ambos como cadeias, do renascimento compulsório, passam a operar aí. E aí há uma outra nota aqui, para que eles não lucrem, não se aproveitem da publicidade de modo a ferir tanto o curador quanto o paciente.
tanto o curador quanto o paciente. Então, quando a gente está falando aqui dos mestres, né, eles são os curadores, nós somos os pacientes. Ambos podem ser feridos, de certa maneira, né, pela quebra desse silêncio, desse segredo, né, por essa exposição irresponsável ou não muito bem estudada, né? Ela continua dizendo, ó, se o que é dito acima for mantido como simplesmente uma suposição, então, o que significam essas terríveis palavras? Então ela cita aqui Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 11 e 12, onde lá se diz assim, eu vou ler primeiro a tradução que eu estou fazendo simultânea aqui do texto em inglês, aí depois eu vou ler a versão que a gente tem da Bíblia Almeida, da tradução do Joaquim Almeida, né? Então, o que ela cita aqui pois para vocês é dado saber o mistério do reino de Deus, mas àqueles que estão de fora, todas essas coisas são feitas em parábolas, para que vendo eles vejam, mas não percebam, e escutando eles ouçam, mas não entendam, para que em algum momento eles não se convertam de seus pecados e sejam perdoados. Que é o que diz mais ou menos na versão aqui do Almeida, né? A versão corrigida, onde diz assim, ó. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então ela diz, se aquilo que está sendo falado ali, aquela explicação esotérica, né, da mão direita e da mão esquerda, é simplesmente uma suposição, uma coisa que está sendo inventada aqui pelos ocultistas, o que essas palavras aqui da própria Bíblia querem dizer então? Aí ela fala assim, ó, a não ser que elas sejam interpretadas no sentido da lei do silêncio e do karma, o completo egoísmo e espírito de não caridade dessa afirmação é por demais evidente. Essas palavras estão diretamente conectadas com o terrível dogma da predestinação. E o bom e inteligente cristão vai lançar tal injúria de cruel egoísmo sobre o seu Salvador? Porque se a gente lê ao pé da letra, esses versos da Bíblia pregam a predestinação e demonstram um caráter muito pouco altruísta no personagem Jesus, né? Porque, ó, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Como assim? Mas tu não é o Salvador? Como assim? Então, a não ser que você interprete isso esotericamente, que é o que ela diz aqui nessa nota, né? Ela fala, não é evidente que essas palavras, para que eles não sejam convertidos, ou na tradução revisada lá do inglês, né? Para que, por acaso, eles não se voltem novamente e os seus pecados lhes sejam perdoados, tudo isso não significa... não é evidente, né, que essas palavras, então, de modo algum significam a implicação de que Jesus temia que, através de algum arrependimento, qualquer pessoa de fora, né, aqueles que estão de fora, deveriam escapar à danação ou à condenação, como o sentido literal da letra morta plenamente mostra, mas sim que mostra uma coisa muito diferente, nomeadamente que para que alguns dos profanos, ao compreender sua pregação, seu ensinamento não velada pela parábola, pudesse alcançar algo dos ensinamentos secretos e dos mistérios da iniciação e até mesmo poderes ocultos. Ser convertido é, em outras palavras, obter um conhecimento que pertence exclusivamente ao iniciado. E seus pecados serem perdoados, isto é, que seus pecados caiam sobre o revelador ilegal, ou aqueles que o ajudaram a colher de modo indigno aquilo para o qual eles não trabalharam para plantar, e que seja dado a eles, portanto, os meios de escapar nessa terra o seu merecido karma, que deve então reagir sobre o revelador, que ao invés de fazer o bem, feriu e falhou. Isso aqui é um insight na lei do karma no plano físico, gente. Olha, vamos olhar isso aqui de perto, porque aqui é um forte aviso para o uso das forças ocultas, né? Mesmo para o bem intencionado. Porque tudo bem, fica muito óbvio pra gente que usar as forças ocultas para se vingar, para ferir, para fazer mal pro outro, pode ser
né, é muito claro que isso, né, é prejudicial espiritualmente. Mas a gente vive numa época de extrema ardilosidade na fala. Nós temos marketing, né? Hoje tudo é marketing, né? E o que o marketing faz? Através da palavra, ele insemina aí a ideia de uma necessidade que você realmente não tem para te vender alguma coisa. Ou ele te convence de que preto é branco, para que você compre o preto. Ou para que você compre o branco, vice-versa. Percebe? Então, nessas épocas de extrema ardilosidade, né, da fala, nós precisamos ficar muito atentos porque, ó, boa intenção não é o suficiente. Como diz o velho ditado, né, de boa intenção o inferno tá cheio. Vamos quebrar isso daqui, ó. O significado, então, oculto daquilo. Para que aqueles que estão de fora são os não iniciados. Então, para que o profano, através da compreensão do ensinamento que não é velado por parábola, tem alcance, né, ou seja, apreenda alguns dos ensinamentos secretos e mistérios da iniciação e até mesmo poderes ocultos. Então, ser convertido, em outras palavras, é obter esse conhecimento que pertence exclusivamente ao iniciado. Ser perdoado, né, ter os seus pecados perdoados, significa que o pecado vai cair sobre o revelador ilegal. Então, eu dando um ensinamento, dou uma chave de desenvolvimento oculto que não pertence ao nível daquele estudante. Ok. Ele, pela própria inteligência ali dele, pega essa chave e desenvolve algum poder oculto. Usando esse poder oculto, de maneira irresponsável, ele vai e, por exemplo, ele consegue escapar no plano físico. Obviamente, a gente nunca consegue escapar a longo prazo do karma, mas ele consegue escapar no plano físico aqui de um processo kármico que ele tem que viver através do uso daquele poder. Isso é o que ela diz aqui, ó, para que ele não... Ou aqueles que o ajudaram a colher de maneira indigna aquilo para o qual eles não trabalharam na plantação. Então você colhe um fruto que você realmente não plantou, né? E ela diz, e assim escapem, né, tem os meios de escapar nessa terra do seu karma merecido, que então vai reagir sobre o revelador. Porque existe um aspecto material do karma, que são os próprios elementais dos planos mais densos. Porque os elementais dos planos mais densos são, assim como eles são a substância dos nossos agregados, eles também são os centros de força e, vamos dizer assim, os emissários, né? Os emissários da força kármica, que é guiada por uma inteligência superior, ok, né? Então, aquele processo kármico que deveria se desenvolver aqui, ia gerar os meus aprendizados, os meus desafios e um amadurecimento até, né, talvez da minha capacidade de autoconsciência, de maturação de escolha, de virtude, ele foi desviado, mas essa energia ela vai na direção exatamente de quem produziu esse desvio. Então, é por isso que a relação também de instrução ela é tão delicada. E às vezes as pessoas acham que eu sou terrorista demais, porque eu vivo dando avisos e chamando atenção. Mas é porque, gente, essas coisas elas são físicas. Se você tivesse um pouquinho mais de visão aberta, isso é físico. Isso daqui é só um pouco menos físico do que esse óculos. É só porque a gente está num ponto de muita insensibilidade, de muita cegueira, mas essas coisas são físicas, elas não são espirituais. A gente está falando aí de coisas muito físicas. Essas correntes elementais, elas são físicas, porque elas são só o nível um pouco mais sutil desse plano físico. Para não falar das forças psíquicas, né? Que por ser mais sutis são ainda muito mais poderosas. Percebe? Então, gente, cuidado, porque quando você usa, né, a força oculta de maneira egoísta, e essa maneira egoísta não é simplesmente essa nossa noção de mal, de eu vou fazer com que o outro perca aquele emprego para que eu possa ter. Não, pode não ser isso. Pode ser, eu vou fazer para que eu tenha aquele emprego. Mas em nenhum momento é que eu estou me preocupando se aquela vaga de emprego, na verdade, ela estava destinada a um outro indivíduo e não a mim. E que a minha interferência aí com forças que eu não compreendo bem não está produzindo mais desarmonia ainda. É isso que é tão complicado de fazer os cultivadores entenderem. É que nós vivemos num universo de interdependência. A forma como o universo manifesto existe é interdependente. É interdependente. E por isso que tanto nas tradições exotéricas quanto esotéricas, os poderes ocultos são considerados muito perigosos
para o cultivador até que ele alcance um estágio de amadurecimento seguro. Seguro. Primeiro busca o reino de Deus, então todas as coisas serão acrescentadas. O Buda também ensinou, olha, cuidado com os seeds, procure o seed da iluminação, e os seeds inferiores naturalmente vão vir. Assim os iniciados das outras tradições da Índia, e se você for em qualquer tradição autêntica, a mesma coisa vai ser ensinada, mas nós somos seduzidos muito facilmente pelo poder. O poder exerce um fascínio muito grande sobre a nossa consciência porque nós estamos autocentrados e porque nós nos sentimos separados. Porque nós nos sentimos separados da natureza, nós estamos em contínuo estado de medo. Porque identificados com esse corpo que é frágil e vai morrer, nós estamos em contínuo estado de medo, tentando nos proteger continuamente, tentando agarrar o que é desejável continuamente. E aí você não entende que você usar tanto os recursos físicos quanto os não físicos para alimentar ainda mais essa neurose, mesmo que você coloque aí uma vontade de bem como desculpa, produz para a alma humana resultados que são negativos ao invés de positivos e você diz que está querendo ajudar? Será que você não entende isso? Mas então como é que a gente vai ajudar as pessoas? Então não é para fazer bem nenhum? Não, não é isso que o ensinamento diz. Olha o que a HPB fala aqui, num outro ponto desse mesmo... Aqui num outro ponto aqui desse mesmo artigo, né? E eu vou citar porque é para facilitar, né? Para vocês verem que eu não estou tirando coisa só da minha cabeça. Pera lá, só um instante que eu tenho que encontrar. Ó, ela diz assim, ó. Ó, a hora soou com o começo desse século para destronar o Deus mais elevado de cada nação em favor de uma deidade universal, o Deus da lei imutável e não da caridade. O Deus da justa retribuição e não da misericórdia, que é meramente um incentivo para fazer o mal e repeti-lo. Porque essa noção da misericórdia divina, que tudo perdoa, é apenas um incentivo para o pecado e a repetição do pecado. Não acredita nisso? Visite qualquer comunidade protestante, qualquer comunidade evangélica aqui no Brasil. Não preciso dizer mais nada. Ela diz assim, ó, o maior crime que já foi perpetrado contra a humanidade foi cometido naquele dia em que o primeiro sacerdote inventou a primeira prece com um objetivo egoísta em vista. Um Deus que pode ser propiciado por preces iníquas a abençoar os exércitos do adorador e enviar a derrota e a morte para milhares dos seus inimigos, os seus irmãos. Uma deidade que supostamente pode ser uma deidade que pode se supor não virá um ouvido surdo aos cantos de louvor misturados com pedidos para um vento propício e justo para si mesmo e um naturalmente desastroso para os eus dos outros navegantes que vem da direção oposta, é uma ideia de Deus que fortaleceu o egoísmo no homem e o privou de sua autoconfiança. A prece é uma ação nobre quando ela é um desejo intenso, um desejo ardente, que sai do seu próprio coração para o bem das outras pessoas e quando inteiramente desprovido de qualquer objeto pessoal egoísta. Pois ansiar por um além é natural e sagrado no homem, mas com a condição de que essa bem-aventurança seja partilhada com os outros. Você pode compreender e apreciar muito bem as palavras do pagão Sócrates, que declarou em sua profunda sabedoria não aprendida, quando ele disse: nossas preces devem ser para as bênçãos de todos em geral, pois os deuses sabem aquilo que é melhor para nós. Então sim, nós podemos beneficiar enormemente aqueles ao nosso redor, aqueles mais longe de nós, a humanidade inteira. Foque na sua purificação, treine sua mente
numa motivação altruísta, numa motivação compassiva cada vez mais universal. Treine sua mente para se despreocupar cada vez mais dos seus próprios interesses, sabe? Treine essa autoentrega, e um círculo de generosidade e compaixão cada vez mais largo, que envolva cada vez maiores porções da humanidade. Porque assim você vai se tornar um canal para o fluir constante de um poder superior de fato. Um poder inteligente e superior, o aspecto superior da sua natureza, o seu Deus interno. Que tem inteligência e todo o poder para guiar perfeitamente essas forças inferiores, torná-las realmente benéficas e lhe ensinar, enquanto ser humano, o caminho de purificação dessas forças, sacralização dessas forças e uso inteligente dessas forças no seu papel de co-criador autoconsciente da natureza. Percebe? Não tente colocar o carro na frente dos bois. Porque todo esse desejo de poder, mesmo que justificado pela noção de que mas é para fazer o bem para essa pessoa, o bem para aquela pessoa. Quanto disso esconde seu verdadeiro egoísmo? Quanto isso esconde sua verdadeira ambição? Cuidado! Eu estou falando isso daqui, eu sei que isso daqui só vai fazer sentido para os cultivadores genuínos, para aqueles que têm alguma noção da sua existência como almas, né? Como fluxos mentais, enfim, como você quiser chamar aí. Para aqueles que sabem e que já intuitivamente aprenderam a verdade da transmigração da alma, né? De que essa vida é apenas uma página na nossa história. Então as coisas não devem se resumir simplesmente ao objetivo e a função, o efeito que elas têm agora para nós. Sabe essa visão utilitarista de espiritualidade? Tá, mas e o que isso traz de bom para mim agora, para essa pessoa aqui? A função da espiritualidade não é o bem-estar da pessoa. A função da verdadeira espiritualidade, do verdadeiro cultivo, é liberá-lo da pessoa. Porque a identificação com a pessoa é a raiz de todos os seus problemas, de todas as suas dores. Então aqui nós temos algumas razões para o segredo, mas especialmente os alertas para o uso das forças ocultas. Isso se aplica ao uso das forças não ocultas também. Nosso dinheiro, nosso tempo, nossa fala, nosso corpo, nossos recursos, sejam eles intelectuais, sejam eles materiais, físicos, né? Mas é porque isso daí tá na matéria da virtude básica, né? Isso daí, se você não aprendeu com seu pai, sua mãe, sei lá, na igreja, se você não aprendeu vivendo até agora, complicado, né? Isso daí, essa parte aí é básica, né? Para o cultivador que começa a descobrir algum horizonte ou outro mais interno da vida, o poder exerce, e esses brilhos, né? Que a gente confunde com grandes estrelas, mas na verdade só são pirilampos, né? Que vão aparecendo, podem ser extremamente sedutores e nos levar à ruína espiritual, realmente, né? E eu falo isso especialmente porque se nós estamos nesse paralelo da quarta era, nós estamos numa grande peneira, né? Olhe para a natureza. Olhe para a natureza material, né? Numa estação de reprodução de qualquer espécie, quantos daquela prole sobrevivem? Quantos daquela prole vira comida? E tudo bem, também é sagrado virar comida, né? Por isso que eu sempre falo, gente, o nosso destino espiritual é do nosso interesse. Para a mãe, para a natureza, tudo é lucro. Se você se transformar num colaborador consciente da natureza, se você se transformar em adubo para a terra, não estou falando só do seu corpo virar adubo, né? Estou falando da substância do seu humanas, né? Da substância do seu, da sua mente individual, né? Da sua alma humana. Se isso morrer e também virar adubo para a terra sempre é lucro. Para a mãe natureza, para a natureza material, sempre é lucro. Ela sempre vai pegar aquilo dali como argila e da outra forma e segue o jogo. A nossa imortalidade, como individualidades, é condicional e ela é do nosso interesse. Ela é do nosso interesse, né? Porque se refere à potencialidade da nossa maturação. Obviamente que a natureza espiritual privilegia esse nosso desenvolvimento espiritual genuíno, e por isso nós temos aí todos esses seres, né, que surgem a cada ciclo e deixam o ensinamento, e os discípulos desses seres que realizam esse ensinamento e que, né, mantêm a corrente espiritual presente no planeta até hoje. Eles estão aí, invisíveis ou visíveis, eles estão aí, nos chamando, nos alertando, nos convidando, nos impulsionando, nunca desistiram de nós, né?
porque o aspecto espiritual da natureza, inteligente da natureza, prima pelo desenvolvimento do espírito e da inteligência. Mas para a natureza material, tudo é lucro. Se você virar adubo, se você virar um colaborador inteligente dela, ela sempre sai no lucro, ela sempre sai ganhando. Sabe? Então, fica a dica. Contemplemos, tá? Contemplemos.